Debênture pagando IPCA mais 57% ao ano. Ou quem sabe você prefere uma debênture pagando CDI mais 60% ao ano. Será que essa oportunidade de uma vida de você aproveitar uma das maiores taxas da renda fixa dos últimos anos ou é uma furada? É isso que a gente vai responder aqui nesse vídeo. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir o seguinte: curta esse conteúdo porque dá bastante trabalho. Olha só o calhamaço de folha que a gente precisou preparar para fazer um vídeo de mais ou menos 20 minutos para você. E, obviamente, compartilhe com alguém que você acredita aí que seja útil esse conteúdo, né? Com outras pessoas que querem prosperar financeiramente, né? Que querem aprender a investir melhor o seu dinheiro. E, obviamente, se inscreva, porque sempre estamos buscando conteúdo interessante para você escapar das furadas e aproveitar melhor as oportunidades que vão surgindo no meio do caminho. Você deve estar se perguntando, Gui, que debênture é essa que está pagando uma taxa de IPCA mais 50% ao ano ou CDI mais 50% ao ano? Olha só, a empresa, né, a debênture, ou melhor dizendo, né, que está pagando esse nível de taxa, são as debêntures da Light. Olha só, Light, né, não Light de baixa calorias, mas Light, a empresa que atua no setor de energia elétrica. Se você não conhece a Light, eu vou te dizer o seguinte: a Light, que é uma empresa que atua no setor elétrico, ela atua nas três frentes de distribuição, que são geração de energia, que eu não vou escrever tudo aqui, senão vai demorar, transmissão, tá certo? Também vou colocar aqui transmissão e distribuição. Eu vou explicar cada um desses setores para você entender direitinho o que está acontecendo com a Light e por que as debêntures dessa empresa estão sendo negociadas, olha só, a taxas muito elevadas de IPCA mais 50% ao ano ou CDI mais 50% ao ano. Só para você ter uma noção, se você ficar com esse ativo 3, 4 anos, você duplicaria, triplicaria, quadruplicaria o seu capital investido, tá bom? Agora, Gui, como é que funciona cada um desses setores, já que a Light é uma empresa que atua em cada um deles? O setor de geração, que eu vou colocar aqui como G, é aquele setor em que as empresas geram a energia. Sabe aquelas usinas hidrelétricas, né, que, poxa, constroem uma barragem e aí constrói algumas turbinas, a água passa lá com uma força, quanto mais água, maior o volume de água, mais forte aquelas turbinas, né, aquelas hélices, elas giram, gerando assim mais energia elétrica. Esse é o modo de geração de energia. Existe aí a geração de energia eólica e outras fontes de geração de energia. Porém, o segmento que a gente está falando, que a Light atua também, é o de geração de energia. Depois a gente tem uma outra parte, né, do setor energético, que é a de transmissão de energia. Os setores, né, as empresas que atuam no setor de transmissão, elas constroem, em sua grande maioria, aquelas torres, né, que você vê na estrada, que passam vários e vários fios, vários e vários quilômetros. Para que serve aquilo? Para pegar a energia que foi gerada aqui na geradora, tá certo? E transportar até o que a gente chama de distribuidora, que eu vou colocar aqui como D, tá? Então, a transmissora de energia, ela fica muito menos sensível a problemas, por exemplo, de tempo, climáticos. Já a empresa geradora, ela depende ali de água, volume de água e tudo mais. A empresa de transmissão, ela simplesmente oferece a capacidade para que essa energia seja transmitida através ali de seus cabos e tudo mais, tá certo? E aqui, pro último, na última ponta, né, do setor elétrico, nós temos as distribuidoras. As distribuidoras pegam a energia elétrica que foi gerada, né, ali com as geradoras, que foi transmitida através das transmissoras e vai pegar essa energia elétrica e vai distribuir em cada casa, em várias cidades ao redor do Brasil, tá certo? Agora, Gui, então as distribuidoras são as responsáveis por colocar aqueles postes de luz, né, que a gente chama poste de luz, aquele poste de energia? Sim. As distribuidoras são as responsáveis por construir todo e disponibilizar, né, a energia elétrica através daqueles fios e tudo mais. Então, quando o negócio tá feio, só daquele monte de fio, aquele emaranhado, culpa de quem? Das distribuidoras de energia elétrica, perfeito? Então, elas têm a missão que a gente considera mais desafiadora. Por que mais desafiadora? Imagina, né? Cada domicílio com acesso à energia elétrica precisa ter uma ligação com a rede de energia, né, com a linha de transmissão que está ligada ali basicamente a linha de geração, tá? Então é uma cadeia infinita aqui para o setor de distribuição. A Light, né, que é essa empresa que a gente comentou aqui que atua nos três segmentos, ela tem a maior representatividade da sua receita vinda do setor de distribuição. Aproximadamente 70% da receita da Light vem de distribuição, ou seja, das contas de luz que nós pagamos ao longo dos meses. Só que acontece que a Light, né, que atua mais nesse setor de distribuição, ela atua principalmente no estado, na cidade do Rio de Janeiro, tá?
E você vai me falar o seguinte, poxa Gui, mas o que que tem, né? Qual que é o problema da Light aí atuar na cidade do Rio de Janeiro? Porque a Light, na cidade do Rio de Janeiro, é um lugar onde você tem uma das maiores taxas de furto de energia elétrica do país. Como assim furto de energia elétrica, Gui? Talvez você conheça por um outro nome, o gato de energia, tá? Então, o Rio de Janeiro possui uma das maiores taxas de furto de energia, que no nome técnico, um nome bonitinho para isso, né, na hora de colocar no balanço, a demonstração de resultado, né, se chama perdas não técnicas. É melhor do que você colocar lá no balanço da empresa ou no demonstrativo dos resultados, gato ou furto de energia, tá? Então, perdas não técnicas é o nome dado aí ao que sofre bastante a Light no segmento de distribuição. Lembrando que, né, o segmento de distribuição na Light é responsável por 70% das suas receitas. É um patamar muito considerável. Então, 70% da receita da Light vem sofrendo bastante com furto, né? Ou com gato, o que prejudica bastante o resultado operacional da empresa, coisa que a gente vai ver agora mais profundamente. A Light, ela tinha um plano, né, para fazer com que esse furto, esse gato de energia elétrica, ele se reduzisse ao longo dos anos. Mas não foi isso que aconteceu de maneira tão significativa. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela determina um patamar razoável ou aceitável para esse tipo de perda não técnica, né, para o furto de energia elétrica. Sai aproximadamente aí, ó, 20%, beleza? Ou seja, a ANEEL fala o seguinte, olha, Light e outras empresas de distribuição, como a Eletropaulo, aqui em São Paulo, vocês precisam ter um percentual aí inferior a 20%, né, de perdas não técnicas. Atuem para que isso aconteça, senão eu vou impor algumas penalidades a vocês. Que penalidades são essas? Na hora de reajustar a tarifa de energia, né, com o aumento dos custos, vocês vão ter uma penalidade, não vão poder reajustar tanto assim, beleza? Ou seja, vai prejudicar a receita de vocês, vai prejudicar a saúde financeira a médio e longo prazo. Então, se atentem a isso daqui. Agora, interessante é que já tem anos e anos que a Light, né, pretendia alcançar o nível aqui, né, do patamar imposto, ou pelo menos sugerido pela ANEEL, e ela não consegue. A perda não técnica está em aproximadamente aí 25%, o que é pior, né? Desde 2018, 2017, esse patamar ele vem subindo, se aproximando de perdas não técnicas aqui, ó, no patamar de 30%, tá? Então, a Light não só não conseguiu reduzir esse patamar aqui de furto de energia elétrica, como ela também observou um aumento. Isso acabou prejudicando, né, o reajuste das tarifas de energia elétrica da Light ao longo dos últimos anos, prejudicando a sua receita. Então dá uma olhada, só para deixar claro, 70% da receita da empresa vem do quê? De distribuição. A gente está falando que entre 25% e 30% desse serviço que ela comercializa, né, dessa energia, produto elétrico que ela distribui, está sofrendo furto, o famoso gato. Então olha o quanto isso é relevante para o resultado financeiro da empresa. E como essa queda na receita, né, como esse fator prejudicial à receita prejudica a situação financeira como um todo, né? Será que é só menos lucro, é menos resultado, ou será que a situação pode ficar dramática? Assim como uma pessoa que começa a ganhar cada vez menos, se endividar mais, né, chega num ponto que ela precisa ir lá no banco e falar, ó, não vou conseguir pagar. Então olha só, a dívida bruta, né, que é o total de dívida da Light, se aproxima de 13 bilhões de reais. Mas tem um outro indicador que é muito melhor da gente verificar quando a gente está falando em termos de dívida, que é basicamente endividamento líquido, que ele pega o que a gente tem de caixa, disponibilidade imediata, menos o que a gente tem de dívida. Então chama de dívida líquida, endividamento líquido. O que esse indicador ele mostra? Ele mostra o quanto que você tem de dívida, você subtrai desse montante que você tem de caixa, dinheiro disponível nesse momento. E a Light tem um valor de aproximadamente 8 bilhões de reais de endividamento líquido. Sabe qual que é o problema? Que é o nível de crescimento do endividamento líquido de aproximadamente 22% em um único ano. É um aumento muito considerável da dívida em um curto espaço de tempo. Agora você vai falar, como uma dívida tão alta, ela pode ser prejudicial para uma empresa? Dá uma olhada. Tem um negócio que a gente chama de despesa financeira, tá certo? Então eu vou colocar aqui como DISP financeiro, beleza? Olha só, isso daqui, né, é muito importante para a gente ver o custo da dívida, até o quanto que a empresa gasta por ano de juros do total da sua dívida, tá certo? Tem uma outra coisa que chama basicamente EBITDA, né, que é o quanto que a empresa está gerando ali de resultado operacional. Para a gente verificar, a gente tem um indicador muito interessante, que é o seguinte. Então se a gente pega o EBITDA, que é o quanto que a empresa, né, gera aí de resultado operacional, então vou colocar aqui, ó, e divide
pela despesa financeira, a gente vai chegar num indicador super interessante. Que indicador é esse? Será que o que eu pago de despesa financeira, ele é tão relevante frente ao que eu gero, né, de resultado operacional? E dá uma olhada, né? Esse indicador da Light, ele já é menor do que 1. O que isso significa? Que eu tenho uma despesa financeira, pago de juros, mais do que o meu resultado operacional. Isso indica um nível de endividamento muito alto. Porque pensa só, se eu não estou pagando, isso aqui não é lucro líquido, é resultado operacional. Meu resultado operacional é menor do que as minhas despesas financeiras, do que eu pago de juros, você sabe que você está numa situação bem complicada. Esse indicador, ele precisa estar bem acima de 1. Esse indicador aqui, estando abaixo de 1, mostra que a empresa está numa situação extremamente complicada. Vamos supor aqui, não é só para ficar mais claro. Então, vamos supor que o Gui tem uma lojinha, tá certo? Eu falo, nossa, o resultado da minha lojinha é legal, me dá ali 10 mil reais de lucro operacional, de resultado operacional por mês, né? Então 10 mil reais aí de resultado operacional por mês. E eu tô lá achando que tá abalando, mas eu vou ver o quanto que eu tô pagando de juros, porque eu me endividei para montar essa lojinha minha, por exemplo. E eu tô lá pagando de juros, somente de juros, hein? Não tô amortizando uma dívida, não. Tô pagando de juros 20 mil reais. Ou seja, esse meu indicador EBITDA sobre despesa financeira, ele vai estar em 0,5. Então é um indicador que mostra que, poxa, ou você tem uma dívida muito alta, ou o custo da sua dívida, né, está muito elevado. Ou os dois. Você tem uma dívida alta pra caramba e o custo da sua dívida é alto pra caramba também. Então, qualquer indicador de EBITDA sobre despesa financeira abaixo de meio mostra uma situação, no mínimo, complicada. Então isso daqui mostra uma situação financeira complicada, né? E como que isso impacta outros indicadores extremamente importantes? Qual que é o outro indicador extremamente importante? É o indicador aqui de dívida líquida, tá certo? Ou seja, tudo que você deve menos o que você tem disponível de caixa de dinheiro ali para você, digamos, supostamente quitar essa dívida, dividido pelo EBITDA, que é o seu resultado operacional. Seguinte, a Light, ela tem um indicador hoje, né, de dívida líquida sobre EBITDA perto de 3. A expectativa é que isso daqui suba de maneira relativamente rápida, tá? Só para você ter uma ideia, esse mesmo indicador em 2020 estava perto de 1,78. Você vai falar o seguinte, Gui, mas qual que é o grande problema de você ter um indicador de dívida líquida sobre o seu resultado operacional bem maior do que 3? Existe um negócio em toda a dívida, em uma boa parte da dívida, né, que a Light ela tem emitida, que são através de debêntures, tá certo? Então, uma boa parte da dívida da Light, ela foi contratada através da emissão de debêntures, né? Você vai emitir uma debênture com compromisso de arcar com esse valor em determinado momento, tá? Corrigido por uma taxa acordada no momento da compra, né, do credor e no momento em que a Light vende essa debênture, emite essa debênture, beleza? Quando você emite uma debênture, tem lá algumas cláusulas contratuais que o mercado chama de covenants. Vou até colocar aqui para vocês vão ouvir muito isso quando o assunto se trata de debêntures, investimento em renda fixa. Ao longo dessas cláusulas contratuais, tem uma lá muito específica falando o seguinte, olha, o índice dívida líquida sobre EBITDA, ele não pode ultrapassar o patamar de 3,75. Se isso acontecer, os credores que detêm uma parte das debêntures e outros credores que emprestaram dinheiro para a Light, eles têm ali algumas premissas, em alguns casos, de antecipar o vencimento de parte dessas debêntures e eles podem renegociar uma parte dessas dívidas. Ou seja, se estourar essa cláusula contratual e a Light tiver uma dívida líquida sobre EBITDA acima de 3,75, uma boa parte dos seus credores, que ali somam aproximadamente 11 bilhões de reais, podem querer antecipar o vencimento de algumas das suas debêntures. E a situação de caixa da Light, que já não é das melhores possíveis, pode ficar ainda pior. Vou pegar um exemplo do meu amigo Leandro aqui, que ele dá muito no caso de estourar os famosos covenants, né, ou essas cláusulas contratuais. É como se você estivesse andando em um campo minado, a empresa estivesse andando em um campo minado, tentando desviar de todas essas minas. Ela chega lá no meio do caminho, acha que falta pouco para ela passar por esse campo minado e ela pisa em uma dessas minas, ou seja, estoura um desses covenants. Automaticamente, várias outras minas, ou todas as minas deste campo, elas explodem, né, ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que você não pode estourar um covenant, ou seja, uma cláusula contratual
de uma dívida. Você pode ter a antecipação do vencimento de várias outras, e o que já é ruim pode ficar ainda pior, tá? Em termos de necessidade de caixa, em termos de situação financeira. Agora, né, poxa Gui, mas a empresa ela não tem a possibilidade de sair dessa situação? Se, por exemplo, a Light, né, arrumar aquele negócio de furto de energia, a receita dela não pode aumentar ao longo dos próximos anos e ela reverter esse cenário que parece, de fato, né, extremamente desafiador, olha um grande problema aqui. A Light, a gente viu que 70% ali do resultado operacional dela, né, do EBITDA dela, vem do quê? Do segmento de distribuição. O segmento de distribuição não é simplesmente uma empresa vai lá, coloca alguns postes na rua e começa a distribuir e fala, olha, agora é eu que vou mandar a conta de luz para vocês. Não. O segmento, para você atuar no segmento de distribuição, você precisa vencer uma concessão frente ao Estado, ou seja, frente ao governo. Você ganha o direito, tá certo? De explorar o segmento de distribuição por alguns anos. Olha só que interessante. A Light, ela tem um único direito de concessão de distribuição, que é o do Rio de Janeiro. E esse direito de distribuição, ele vence em 2026. Ou seja, a Light aí tem 3 anos para continuar atuando no segmento de distribuição. Outras empresas que atuam nesse segmento, normalmente, eles têm várias outras regiões. A Light não. O único setor, a única região que ela atua no segmento de distribuição é no Rio de Janeiro. Ou seja, o risco dela está muito concentrado. Então olha só a situação dela. Ela precisa de mais dinheiro. Só que aí os credores, são bancos, né? E, por exemplo, se ela quiser emitir outras debêntures, vão olhar e vão falar o seguinte, olha, Light, beleza, né? Você quer mais dinheiro emprestado, mas você está numa situação complicada. Você está com uma dívida relativamente alta, você está quase estourando algumas cláusulas contratuais, tá certo? Das emissões anteriores, e tem um problema. A sua principal fonte de receita, de resultado, ela tem uma data que é para acabar, que é 2026. Então você precisa conversar aí com o governo, né, do Rio de Janeiro, para tentar antecipar a renovação da concessão de distribuição de energia elétrica. Ou seja, a Light, pessoal, ela tem basicamente 2 caminhos a seguir. Se ela não renova antecipadamente essa concessão de distribuição no Rio de Janeiro, em outros formatos, né, ou seja, que a ANEEL não seja tão rígida em termos de, poxa, furto, né, o percentual ali que ela permite de furto, de perdas não técnicas, né, o nome técnico aí para furto, o gato, ela precisa ser mais flexível ali na região do Rio de Janeiro e ela precisa, a Light precisa renovar antecipadamente esse final de concessão para que ela continue operando. Se ela faz isso, o que pode acontecer? A Light pode recuperar um pouco da credibilidade frente a alguns credores e pegar mais dinheiro emprestado ou renegociar algumas das suas dívidas que estão para vencer nos próximos anos, dando uma folga de caixa para que ela procure atuar e resolver os problemas, né, de furto, gato, perda não técnica, é o nome que você queira dar, para ela se recuperar financeiramente. Qual que é a outra possibilidade do caso acontecer? Ela não renovar a concessão de distribuição e aí, de fato, a situação ficaria extremamente complicada para a Light. Muito provavelmente ela entraria em recuperação judicial aí e os debenturistas, ou seja, quem detém as debêntures da Light, quem comprou lá atrás ou quem compre agora, muito provavelmente não vai ver o seu dinheiro de volta. Ô Gui, mas por que, né, as pessoas estão com medo de que a Light não consiga renovar antecipadamente essa concessão? Porque olha só, dá uma olhada. A Light, ela contratou uma consultoria, na verdade, né, uma empresa que faz aí, assessora as empresas, né, com estratégias financeiras, chamadas Laplace Finanças. A Laplace Finanças foi uma empresa que atuou na recuperação judicial da Oi. Olha só. Então, quando a Light anunciou a contratação dessa empresa, algumas pessoas já entenderam que ela vem se preparando para um processo de recuperação judicial. Em um processo de recuperação judicial, é muito difícil que todos os debenturistas, né, todos os credores de uma determinada empresa recebam seu dinheiro de volta. Se a empresa tivesse dinheiro para pagar todos os seus credores, muito provavelmente ela não estaria em recuperação judicial, tá certo? Então, isso é muito importante. Então, olha só que interessante. Nos últimos dias, as debêntures da Light, né, elas sofreram desvalorizações nos patamares de 30% até 40% de queda, o que fez com que elas fossem marcadas, né? Ou seja, que oferecessem níveis atrativos de taxa para as pessoas que as comprassem agora. Aquela famosa taxa que eu mostrei para você no começo, né? IPCA mais 50% ao ano ou CDI mais 50% ao ano, tá? Qual que é a minha opinião? Você deve aproveitar esse nível de taxa para colocar debêntures da Light na sua carteira? Não, tá? Definitivamente a situação da Light
Light é um caso muito específico. E quando você decide emprestar dinheiro para uma empresa nessa situação, você já parou de analisar, poxa, perspectiva de inflação, perspectiva de juros, perspectiva econômica do Brasil. Você está simplesmente aí tentando adivinhar o que vai acontecer com a empresa. Quando se trata ainda de renovação de concessão, que é algo que tem a ver com o Estado, a situação fica muito mais complexa de ser analisada. Então eu sugiro para você que fortemente eu sugiro, não aproveite esse nível de taxa que as debêntures da Light estão sendo negociadas, perfeito? Agora você vai me perguntar, Gui, mas eu já tenho debêntures da Light, o que eu faço? Eu vendo, eu continuo com elas? Olha, eu acho que dificilmente você vai conseguir vender qualquer uma dessas debêntures, tá? Isso porque a única instituição capaz de recomprar essas debêntures aqui, né, antes do vencimento, é a sua corretora de investimentos. E ela não tem um interesse muito grande em comprar papéis de empresa que está vivenciando toda essa situação financeira extremamente turbulenta, tá? Mas, se por um acaso a sua corretora, né, oferecer um preço de compra para você, se ele estiver perto aí do que for o justo, do que for o que está sendo negociado aí pelo mercado, né, talvez faça sentido você, no mínimo, reduzir sua exposição a debêntures da Light. É isso, espero que você tenha gostado. Se você sentiu falta de alguma informação, deixa no comentário aqui. Se curtiu, obviamente, solta o dedinho aqui em curtir e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que todas tenham acesso a esse tipo de informação. Muito obrigado e até a próxima.